Boa noite a todos e a todas. Galera, estou aqui para gravar a resolução da terceira discursiva da prova da FCC Bahia 2022, tá? Então, eu analisei primeiramente a específica, né? Analisei não, eu apresentei para vocês a minha resposta, né? O rascunho de minha resposta, assim como eu fiz com a de conhecimentos interdisciplinares, e aí agora eu estou trazendo a terceira e última aqui, que na verdade na ordem da prova seria a primeira, né? Questão 1 das discursivas de conhecimentos gerais, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos ver o que a gente tem aqui de interessante para mostrar. Deixa eu tentar ampliar um pouco aqui para melhorar a visão de vocês. Então, o enunciado traz o seguinte aqui. Em uma atividade de sala de aula com alunos do ensino médio, o professor promoveu uma discussão sobre alguns temas relacionados à discriminação e igualdade racial. O debate foi acalorado, com posicionamentos divergentes entre os grupos de alunos. Coube ao professor as ponderações finais, ocasião em que lembrou que no Brasil não há uma posição oficial prevista na legislação vigente em relação a alguns dos pontos debatidos. Com base na normativa vigente no país que disciplina essas questões, apresente de forma fundamentada o posicionamento do professor em relação, dois pontos. E aí a gente tem, né, dessa vez aqui, 3 questões a serem respondidas, letras A, B e C, respectivamente. A letra A vai pedir que o professor, né, apresente um posicionamento fundamentado em relação ao tema das cotas raciais para ingresso em universidades. Justiça ou privilégio, né? Então, qual a FCC quer o seu posicionamento sobre isso aqui, né? Com relação às cotas, à política de cotas. Então, justiça ou privilégio. A letra B está colocando representatividade obrigatória da população negra em propagandas e programas na mídia ou liberdade de criação. Então, qual que é a questão aqui? A gente precisa legislar, a gente precisa legitimar isso através de uma legislação, vamos dizer assim, a aparição de pessoas, né, negras na TV aberta, na internet, de uma forma geral, nos meios de comunicação de massa. Isso precisa ser de regulamentação jurídica ou não. Basta que você permita a liberdade de criação e isso é suficiente. E aí as pessoas, né, independente de sua etnia, cor de pele, vão produzir. E a letra C está colocando: ao fato noticiado de que um jogador negro foi chamado de macaco pela torcida adversária, deve o torcedor ser punido, mesmo se a vítima não encarar o fato como ofensa? Então, está te pedindo basicamente 3 opiniões a respeito dessas questões aqui, bem polêmicas e importantes, né? Importantíssimas. Então, assim, começando lá da letra A, gente, o que eu propus como resposta, né? E aqui cabe um detalhe, percebam, eu respondi pontualmente cada uma das alternativas, beleza? Então, fui pontuando mesmo, porque assim, 3 questões, 3 perguntas, eu fiquei mais à vontade de responder dessa forma. Beleza, gente? Não significa que essa é a forma correta, entende? Talvez o corretor que pegue isso aqui para corrigir, inclusive, preferiria que eu tivesse feito um texto corrido só. Beleza?
Então foi só o que eu fiz. Mais uma vez lembrando, é um rascunho, tem erros que eu espero ter corrigido na versão final, né? E é isso. Então, lembrando aqui que a letra A pergunta sobre o tema das cotas raciais para ingresso à universidade. Justiça ou privilégio? O que é que eu respondi? Justiça. Uma vez que o papel das cotas raciais nada mais é do que garantir o cumprimento da nossa Constituição Federal de 1988. Percebam que, né, eu tive que colocar aqui em cima porque eu tinha engolido essa informação, então lá na prova final eu passei a limpo, né? Vírgula. Especialmente no tocante aos direitos básicos e fundamentais do cidadão. Não se pode perder de vista que as cotas são pensadas aqui era para serem, tá, gente? Foi um erro aqui, espero que eu tenha corrigido isso aqui também. Para serem uma política temporária, tá? E compensatória, visto que as nossas costas existe um passado de quase 4 séculos de escravidão dos africanos e seus descendentes, e que, apesar da abolição em 1888, não tiveram nenhuma indenização ou tentativa de inclusão social por parte do Estado brasileiro no século que se seguiu. Pelo contrário, foram perseguidos e sabotados. Percebam que eu risquei aqui o que houve sabotagem que eu iria inserir aqui, mas risquei, né? Então, isso foi a minha resposta para a letra A. Por que a política de cotas não é privilégio? Porque, gente, é uma política compensatória por um passado terrível de séculos de escravidão e que, inclusive, se encerrou sem a devida justiça social, sem a devida compensação, se é que exista compensação suficiente para uma coisa tão grotesca como foi a escravidão transatlântica, que vigorou por 3 séculos e meio, basicamente, por aqui, tá? Então, claro, é isso. A gente sabe que com a República, com o fim da escravidão, essas pessoas não foram incluídas no projeto de Nação Brasil. Elas foram sabotadas, de fato, né? E a gente vive um estado de coisas ainda hoje, aqui no século XXI, fruto desse passado, entende? Por isso eu afirmei, é uma questão de justiça, basicamente. Com relação à letra B, né, sobre representatividade obrigatória da população negra em propagandas e programas na mídia ou liberdade de criação, eu coloquei o seguinte: representatividade obrigatória até que alcancemos uma situação real de equidade, onde as condições de acesso e permanência em todos os níveis escolares estejam equanimizados. A Bahia é exemplo nesse campo e já há legislação específica que garante espaço para negros e pardos em propagandas e programas de mídia. Então, foi isso. Lembrando, eu não podia me alongar muito aqui porque o espaço, gente, é limitado. O espaço são 20 linhas. Dava para a gente fazer uma redação para cada letra, para cada pergunta dessa aqui. Dava 20 linhas, assim, de uma dissertação básica, tranquilamente. Você ainda teria que restringir espaço. Beleza? Então, eu infelizmente não me lembrei de qual que é a legislação, qual a lei que obriga, que tem essa regra estabelecida para a questão de presença, né, de pessoas negras ou pardas em propagandas. E também não me lembro se são só, vamos dizer assim, propagandas do governo, né, ditas oficiais, ou isso vale para toda a produção, certo? Eu posso até quebrar aqui um pouquinho
a regra da sequência do vídeo e dar uma procurada rápida aqui, gente, para ver se eu encontro. Só um minuto, tá? Vamos colocar assim, lei que define presença de negros e pardos na TV Bahia. Deixa eu ver se eu encontro. Deixa eu ver se foi essa primeira aqui. Me apareceu aqui Lei 13.182, Lei 12.288, Estatuto da Igualdade Racial. Vamos ver aqui. Comissão aprova cotas para negros na mídia. Isso aqui é de 2002. Não, acho que vai ser isso aqui, gente. Só um minuto. Se eu não encontrar aqui, essa missão de verificar, tá? Essa legislação aí fica por conta de vocês. Dá um Google aí, dá uma procurada. Porque aqui também não vai ser, porque tá MPSP, Ministério Público de São Paulo, não. Essa é uma legislação baiana e eu lembro de assistir uma videoaula antes da prova, em que o pessoal comentava essa lei, tá? É isso. Se alguém tiver isso, inclusive, deixa nos comentários. Se alguém tiver essa informação mais fácil aí, gente, deixa nos comentários do vídeo, por favor, tá? Vai dar uma força, vai ajudar bastante. E continuando, para a gente não perder o fio da meada e o vídeo não se alongar demais, já se alongou na verdade, a letra C tinha pedido, né, que ao fato noticiado de que um jogador negro foi chamado de macaco pela torcida adversária, deve o torcedor ser punido mesmo se a vítima não encarar o fato como ofensa? O que eu respondi? Então, vamos lá, aqui o iniciozinho da letra C, né? Certamente, então, na minha opinião, deve sim ser encarado como ofensa, beleza? Certamente, devendo ser enquadrado na Lei de Racismo de 1989, da qual eu me esqueci o número, então por isso eu só citei o ano. Essa é mais fácil de encontrar, então, Lei A lei, gente, é a 7.716/89, tá? 7.716/89. Lei de racismo. Então, continuando. Certamente, devendo ser enquadrado na lei de racismo de 1989. O caso, apesar de tipificado como injúria, pode e deve ser inafiançável e imprescritível. Percebam aqui que houve um erro de escrita, visto que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal igualou o crime de injúria, quando a ofensa é ao indivíduo, ao de racismo, quando a ofensa é à coletividade, tá? Então, é isso. Foi essa a minha posição, a minha opinião sobre os problemas apresentados aqui pela Carlos Chagas aqui nessa questão, tá, gente? Desculpa aí o vídeo ter ficado muito longo, vocês percebem, né, claramente que eu faço isso aqui sem roteiro e aí acaba saindo meio freestyle, assim, tá? Mas é isso, a missão aqui, o objetivo aqui é simplesmente apresentar a minha produção para vocês terem uma noção do que eu respondi mesmo lá e sei lá, comparar mais ou menos com o que vocês responderam, né? E aí, como sempre, gente, eu vou pedir para vocês comentarem aí, deem um feedback,
Me digam o que vocês acham. Não tenho medo de criticar não, tá? Porque aqui é um espaço democrático e a gente tá aqui para aprender, inclusive eu, tá bom? Então, comentem, compartilhem, indiquem aí para quem está se preparando para concurso, tá? E aí, galera, assim, eu quero falar para vocês que a partir dos próximos vídeos eu vou analisar as objetivas, certo? Da prova. Não sei por onde que eu vou começar. E, inclusive, porque eu acredito que isso vai ajudar a galera que vai se preparar para o REDA que vai acontecer aqui na Bahia, tá? Em janeiro a prova, tá bom? Inclusive, quem quiser procurar aí inscrição, vai no site do IBFC, tá bom? A banca é o IBFC. É um REDA que estabelece um contrato de 3 anos, beleza? E a inscrição vai só até o dia 5, galera. Então, hoje já são dia 3, tá? O prazo tá acabando, caso alguém ainda queira e tenha interesse em se inscrever em fazer a prova, beleza? Prova em janeiro, lá pro dia 20 e poucos, acredito eu. Acredito eu não. É isso, eu olhei no edital, assim, não me lembro exatamente. Depois do dia 20 aí, tá? De janeiro. E aí, assim, já dá uma força, né, pra galera que vai se preparar para esse reto da educação aqui na Bahia, tá? Inclusive eu vou fazer também, vou me jogar também, tá bom? Então, tamo junto. Aguardem aí, a gente vai produzir, vai voltar a produzir com mais frequência, tá bom? É nóis, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, gente, recomendem aí. A gente deu uma estacionada aí na quantidade de inscritos depois que o concurso passou. Isso é natural, acontece mesmo. Então, vamos tentar dar uma força aí, divulgar, beleza? Agradeço demais a galera que tá aqui, que me acompanha no canal. Então, se cada um aí fizer a sua parte aí, dá uma recomendada, dá uma compartilhada, a gente vai chegar nos 1000 lá um dia, beleza? Então, obrigado, abraço e falou, galera.